Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje eu vou abordar um julgamento do STF numa ação declaratória de inconstitucionalidade que versa sobre a posição de um dos sujeitos do processo, o Ministério Público, uma prerrogativa do Ministério Público de se sentar no mesmo plano dos magistrados e à direita do magistrado. É uma questão que atinge muito mais ao direito processual penal, que nós não temos a prática aqui de comentar, mas me parece que nesse campo dá para adentrarmos. Então trata-se da ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade número 4768, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Como eu adiantei, e na descrição do vídeo terá os dados completos do julgado e da ementa. O objeto dessa ADIM foi analisar a constitucionalidade da prerrogativa concedida aos membros do Ministério Público, seja quando o Ministério Público atua como parte ou como custos legis nos processos, de se sentarem no mesmo plano do juiz e no lado direito, logo ao lado direito dos juízes, dos magistrados, seja desembargadores, ministros ou juiz de primeira instância, tanto nas salas de audiência ou na sessão de julgamento, nos atos, portanto, em que são praticados os atos, nos locais onde são praticados, portanto, os atos orais do processo, sala de audiência ou sessão de julgamento. A previsão dessa prerrogativa dos membros do Ministério Público encontram-se em dois dispositivos, basicamente, do ordenamento brasileiro. O artigo 18, inciso 1º, a linha A da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar 75 de 93. Então, artigo 18, inciso 1º, a linha A da Lei Complementar 75 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público. E também no artigo 41, inciso 11 da Lei Federal 8625 de 93. Então, em 93 foram editados 2 diplomas normativos para disciplinar a carreira e as prerrogativas dos membros do Ministério Público, e nesses 2 diplomas que eu mencionei e constarão aqui da descrição do vídeo também para os senhores, me perdoem, se afirma, se consagra como prerrogativa do membro do Ministério Público tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou dos desembargadores e ministros no âmbito do tribunal, para a prática desses atos orais em sala de audiência ou sessão de julgamento. Pois bem, o Conselho Federal da OAB foi a juízo pedindo que se declarasse a inconstitucionalidade desses dispositivos, especialmente sob o argumento de que isso feriria o devido processo legal, de que isso feriria a isonomia, a paridade de armas entre os sujeitos do processo, entre a acusação e a defesa no processo penal, né? O Ministério Público de um lado, do lado do juiz, e a defesa técnica do outro lado da mesa onde o juiz se encontra. E especialmente preocupado aqui com o tribunal do júri, porque ainda que se argumente, que se possa defender que há no âmbito técnico-jurídico a consciência de que o Ministério Público, o juiz não se vincula ou não se submete aos pronunciamentos do Ministério Público e o local onde ele vai sentar, isso seria irrelevante para o convencimento do juiz, ainda que se poderia chegar a essa conclusão para os formados, para os que têm conhecimento técnico jurídico. No Tribunal do Júri, a situação se agrava sobremaneira, porque o júri é composto por cidadão comum, que não tem esse conhecimento técnico. Me perdoe. E, então, justamente por não ter o conhecimento técnico, poderiam ser, ainda que inconscientemente, induzidos a entender que aquele sujeito que está ao lado de quem está conduzindo a audiência ou a sessão de julgamento, que aquele sujeito teria alguma prerrogativa adicional, além, estaria numa posição de auxiliar, de ajudar o julgador.
E isso não deve se dar no processo penal, naturalmente, deve ter uma equivalência entre a defesa e a acusação, a isonomia, a paridade de armas e isso, portanto, deveria ser declarado inconstitucional. Essa argumentação desenvolvida pelo Conselho Federal da OAB. E aí, a qual conclusão chegou o digníssimo STF? O STF entendeu, por unanimidade, que essas previsões não são incompatíveis com a Constituição Federal, não são inconstitucionais, logo, ao revés, a reboque, são plenamente constitucionais, não violam, portanto, o devido processo legal, o contraditório, a isonomia, a paridade de armas no processo penal, e utilizou-se como fundamento, basicamente, questões tradicionais, da tradição romano-germânica, desde o surgimento do Ministério Público, essa prerrogativa, essa posição, e também, especialmente, o fato de que o Ministério Público é um representante da sociedade. A conformação institucional que o Constituinte de 88 deu para o Ministério Público, elevando, portanto, essa instituição, desvinculando-a, por exemplo, do Poder Executivo, como era outrora, foi justificada justamente na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa dos interesses, lato sensu, da coletividade, e por conta desses argumentos haveria uma legitimidade, a constitucionalidade de sentar-se no mesmo plano e ao lado dos juízes nesses atos processuais, ok? Então, essas as breves considerações, que não é propriamente temática do meu domínio de aprofundamento, mas me pareceu uma decisão que vale a pena comentar aqui com os senhores, e trata aqui, que não é um caso da série Nem Tudo é Processo. Não. Aqui é um caso afeito à ciência processual, à teoria geral do processo, em especial, em peculiar, aos sujeitos do processo e, mais detidamente, às prerrogativas dos membros do Ministério Público. Ok? Então, meus amigos, por enquanto, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.